Boa noite a todos. Eu gostaria de retomar a fala de todos que compuseram a mesa, fazendo um retrocesso, para que a gente possa fixar uma premissa. A premissa é de que tudo se dá entre o meu e o teu, que conjuga o nosso conflito, como elemento intrínseco à existência humana, e cuja solução só pode se dar peremptoriamente. O conflito, ele é parte integrante das relações sociais humanas, e por isso, muitas vezes, ele não pode ser solucionado tão somente pela realidade abstrata da norma, tampouco pela técnica, aplicação da técnica da subsunção do fato à norma, porque isso retira aquilo que é de essência de um próprio conflito, que é o ser humano. Por isso, ao longo da história, foram sendo desenvolvidas diversas formas de tratamento desses conflitos. Um dos modos de tratar o conflito, um modelo, paradigma, é o da heterocomposição, em que o cidadão ajuiza uma ação contra o Estado garante o seu exercício por meio de um processo judicial e pela presença de um terceiro imparcial, o juiz Hércules, aquele juiz que vai ditar quem será o vencedor e o vencido na causa. Esse modelo, esse paradigma tradicional da heterocomposição, foi o responsável pela criação na sociedade brasileira, ou melhor, da impregnação na sociedade brasileira, da chamada cultura da sentença, aquela que vê no poder, ou no magistrado, ser ele o único guardião das promessas sonegadas e não cumpridas pelos demais poderes. Esse modelo da heterocomposição, ele também proporcionou, ou melhor, contribuiu, por uma formação de um jurista, bacharel em direito, que tem um perfil de ajuizamento de uma ação não cooperativa, combativa, ajuizando toda e qualquer demanda num verdadeiro, palavra até do Kazuo Watanabe, fetichismo crônico pelo Poder Judiciário. Esse modelo tradicional é o que tínhamos até o ano de 2015. Ocorre que o Poder Judiciário ele se encontra numa crise institucional, uma crise que deriva de fatores muitas vezes externos, como a própria judicialização e a litigiosidade, que fez com que, então, esse modelo precisasse ser repensado. Por isso que elaboraram-se, desde 2010, diversas medidas legislativas, a fim não só de sair dessa crise institucional, mas também de modificar o paradigma de gestão de conflitos, né? Então, é uma tríade. A tríade ela é formada por um microsistema legislativo, que já foi mencionado aqui. A resolução número 125 do CNJ, de 2010, que vai atribuir ao Poder Judiciário o dever e a função de criar políticas públicas de tratamento dos conflitos. A Lei 13.140, de 2015, que é considerado o marco legal da mediação no Brasil. E também o novo Código de Processo Civil, também em 2015, que traz os meios consensuais, em especial o desafio da mediação. Essa tríade, esse microsistema legislativo, ele é responsável por tentar, digamos assim, modificar o sistema de justiça contencioso por uma outra forma de gestão de conflitos. Uma justiça que nós chamamos coexistencial, conciliatória ou do consenso, mais humana, preocupada com o outro, valorizando o diálogo, o consenso, a autonomia. É o que o Dr. Sérgio mencionou, o ganha-ganha, para um fim de pacificação social. Esse meio, esse novo paradigma, nós podemos chamar ou denominar de sistema ou justiça multiportas, porque, além da porta do processo judicial, nós vamos oferecer aos jurisdicionados outras portas, como, por exemplo, da autocomposição, por meio, então, do projeto da mediação. Justamente porque eu retiro a função, ou melhor, eu deixo de dar o poder a um terceiro para que ele resolva quem detém razão, e torna as partes responsáveis pela solução daquele conflito, empoderando-as. Esse é um novo modelo de gestão de conflitos no nosso sistema atual.
foi adotado pelo novo Código de Processo Civil, está descrito no capítulo 1º das normas fundamentais, em que diz que, sempre que possível, o Estado promoverá a solução consensual. E também que todos estão obrigados a estimular a mediação, a conciliação, a arbitragem e outros meios também de solução desse conflito. Então, senhores advogados, vocês não podem mais permanecer como uma justiça cega, tampouco vinculados a uma formação jurídica maniqueísta, do certo ou errado, lícito ou ilícito, procedente ou improcedente, porque os meios consensuais, em especial a mediação, não trabalha com essa lógica. A ideia é que o conflito é sempre mais profundo do que as questões deduzidas em juízo. O novo Código de Processo Civil, e foi o objeto, então, aqui da palestra para vocês, ele vai disciplinar no artigo 334 que, quando o juiz receber a petição inicial, e estando presentes os requisitos, ele vai designar uma audiência de conciliação ou mediação. Aqui eu vou abrir um parênteses para uma impropriedade técnica do Código, mas que tem uma consequência jurídica. Quando ou onde se lê audiência de mediação, leia-se sessão de mediação, porque esse é um ato que não será presidido pela autoridade do juiz, e essa é a consequência jurídica, que vem a ser que o juiz recebe, determina essa sessão e encaminha para os centros judiciários, que são os sejusques, que todo tribunal está obrigado a criar. Portanto, ao juiz cumpre estimular a mediação, não fazer o papel de mediador, que é um profissional próprio para essa questão. Então, de posse dessa audiência, o que vocês precisarão fazer é dizer na petição inicial, descrever se o cliente de vocês tem interesse ou não na sessão de mediação. Se houver interesse, os senhores vão ter que indicar qual dos dois mecanismos é o mais adequado, se a mediação ou a conciliação, porque os dois são diferentes, não tratam do mesmo conflito. E se não houver interesse, os senhores, então, vão dizer as razões que justificam o desinteresse por aquele método. Por isso, se, primeiramente, peticionavam em juízo, requerendo esse processo judicial, essa máquina, agora vão precisar estudar as vantagens e desvantagens desses meios, seja para informar o seu cliente ou para peticionar adequadamente em juízo. Além disso, ao réu também cumpre essa determinação. Ele deve peticionar 10 dias antes da audiência, também dizendo se tem interesse ou não nessa sessão de mediação. Se ele tiver interesse, a sessão ocorrerá. Mas, para que ela não ocorra, os dois têm que expressamente dizer que não desejam. E se a sessão for marcada e um ou outro não comparecer, significa tão grave esse ato, para o processo civil tão grave, que o juiz vai aplicar uma multa de até 2% sobre o valor da causa, justamente porque isso é um ato atentatório contra a dignidade da justiça. Então, esse é, resumidamente, o procedimento da mediação judicial. Essa é a porta que o novo Código de Processo trouxe. É claro que já foi mencionado aqui que existe uma outra porta, que é a porta da mediação extrajudicial. Aqui não me incumbe na minha fala explicar, até porque será objeto da doutora Janaína. O que eu quero trabalhar com vocês é justamente de que tanto o novo Código de Processo Civil quanto a lei de mediação são normas aplicáveis no caso concreto. Claro, naquilo que elas não forem incompatíveis. E se elas forem incompatíveis? Vamos folhear a lei de mediação, pelo critério da especialidade. Então, eles, claro, de um modo geral, eles convergem, principalmente no conceito de mediação, que é uma técnica em que um terceiro, que é o mediador, vai facilitar a comunicação entre as partes, para que as partes desenvolvam esse acordo, e também no que diz respeito aos princípios. Eu vou retomar 2 princípios que a doutora Juliana já mencionou, para fazer até um reforço na fala dela, que foi muito explicativa. A primeira questão da mediação é o princípio da autonomia.
Então, vai estar na mediação quem queira participar da mediação. Mas isso tem mais um detalhe. Significa agora, senhores advogados, que os senhores não falam mais em nome da parte. Quem será o protagonista da ação será a parte. Tanto que a sessão de mediação ela se desenvolve oralmente, entre as partes e o próprio mediador. Cumpre aos senhores, anteriormente, orientar como será feito esse acordo proveitoso a seu cliente. E, além dessa questão, que também está em volta do princípio da oralidade, nós temos o princípio da confidencialidade. Então, as questões, mas principalmente as propostas de acordo, são sigilosas. Isso significa dizer que, posteriormente, elas não poderão ser usadas como confissão, tampouco como prova contra o seu cliente. E mais um detalhe, o juiz, mais uma vez, não poderá ser mediador. Porque, se as partes não entrarem num acordo, o processo segue seu curso normal. E o juiz terá, ao final, que fazer a sua função, que é julgar. Essa é a função do magistrado. Então, ele não pode estar envolto de interferências anteriores, justamente porque ele tem que respeitar o princípio do livre convencimento. Então, de um modo geral, há uma processualização da mediação, seja como uma fase do processo ou como um mecanismo autônomo. Mas o que eu quero deixar bem claro são as duas finalidades da mediação. Ela tem duas finalidades precípuas. Uma finalidade que é facilitar a negociação entre as partes. Se eu mencionei que a mediação é uma negociação entre os participantes, facilitada por um terceiro, que é o mediador, significa que os senhores advogados precisarão estudar as técnicas de negociação, treinar as habilidades, as ferramentas, para que possa melhor orientar o seu cliente na formação do acordo. Claro que nós temos consciência, e o doutor desembargador Jânio muito bem apontou, de que o nosso ensino jurídico ele é formado por uma advocacia contenciosa. Então, muitos advogados não estão preparados para uma sessão de mediação, seja porque não passaram, ou se passaram, quando muito, por uma pseudo-audiência de conciliação. E eu digo pseudo porque, naquele formato de 20 minutos, tem acordo, doutor? Isso não é audiência de conciliação. Quiçá de mediação, que trata de temas muito mais profundos. Então, eu quero aqui fazer mais um parênteses e parabenizar a OAB, em nome das comissões de mediação e direito de família, porque esse evento está proporcionando, junto até mesmo com o pacto, de formar, ou melhor, de informar os seus profissionais. Estão preocupados de como vocês irão ser inseridos dentro dessa nova ótica de mercado de trabalho. Então, isso é muito importante. Participem sempre que tiverem palestras, oportunidade de cursos, workshop, porque justamente é uma mudança cultural que todos nós precisaremos nos ajustar. Além dessa finalidade, nós temos a finalidade da mediação, que é o que nós chamamos de separar a lide processual da lide sociológica. Então, o que é a lide processual? A lide processual são os fatos, os fundamentos e os pedidos. A lide processual é o que vocês estão acostumados a peticionar, a demonstrar no item 3 da petição inicial. Pedido jurídico é o cerne, é o objeto. A lide sociológica é o requisito material de um conflito. Aquilo que muitas vezes está oculto, ou se está presente, não tem como ser trabalhado num processo judicial, porque a lógica do processo judicial não é feita para ser trabalhado isso. Então, a lide sociológica vem dizer respeito às questões, aos interesses, às posições, que o doutor Sérgio muito bem falou, e também aos sentimentos das partes. Por isso que elas se perpetuam no tempo, numa relação continuativa. O novo Código de Processo Civil percebeu que a lide sociológica era importante, e ele vai descrever, então, lá no artigo 165, vai diferenciar a mediação da conciliação exatamente pela lide sociológica, porque ele vai determinar que a mediação será utilizada para aqueles conflitos em que haja um vínculo anterior entre as partes, o que significa dizer que é um vínculo que precisa ser preservado no tempo. E, por isso, ao mediador cumpre, tão somente, reestabelecer a comunicação, não fazer interferências no acordo.
E a conciliação, então, ela vai ser utilizada para aquelas situações de conflito esporádica, transitória. Por exemplo, um acidente de trânsito, em que eu não preciso preservar aquela relação. E, por isso, a conduta do conciliador é mais incisiva. Ele pode fazer sugestões. Então, essa questão do vínculo anterior e da lide sociológica é o que eu entendo que faz com que a mediação seja mais visível no âmbito do direito de família. Isso não significa dizer que nos outros âmbitos ela não é, mas ela é muito viva, porque o direito de família, o conflito, a demanda familiar, antes de ser uma demanda de direito, uma demanda social, psicológica, afetiva, relacional, em que eu vou precisar preservar a relação das pessoas, seja em interesse do menor, seja porque o vínculo afetivo não se rompe, ou seja, há necessidade que eu dê continuidade àquela relação, ainda que os corpos não se mantenham juntos. Então, a falta de alteridade é o elemento básico do direito de família, do conflito familiar. Isso pode ser muito bem trabalhado numa sessão de mediação, porque, como a doutora Juliana falou, a mediação ela não está preocupada apenas com o acordo. O acordo será uma consequência, mas ela está preocupada com a reestruturação daquela relação, que precisa ser preservada no tempo. Por isso que se estuda, e vai se estudar, se o nosso ensino jurídico permitir, que o mediador utilize técnicas como inversão de papéis, empatia, comunicação não violenta, afago, silêncio, que são técnicas que, aos nossos olhos juristas, nós não estamos acostumados, mas é um ritual dessa mediação. Por isso que, quando o desamor vai parar no judiciário, é preciso que o procedimento se torne correspondente àquela lide. E o processo judicial, o novo Código de Processo Civil, ele deu uma ênfase à mediação familiar, porque ele trouxe um capítulo específico, que é o capítulo 10. Então, ele suavizou o seu caráter patrimonial, trazendo as ações familiares, trazendo também um novo foro competente, que deixa de ser da mulher estigmatizada e passa a ser do vulnerável, mas a questão principal é o procedimento. Então, o Código aposta tanto na mediação que ele vai dizer que, se no procedimento ordinário os senhores advogados poderão optar entre fazer ou não uma mediação, no direito de família vocês não poderão, porque o Código diz que o juiz designará audiência e o réu será citado para comparecer. Então, haverá essa necessidade de comparecimento nas sessões familiares, porque é um conjunto. O direito de família ele não se vincula ao que não está nos autos, não está no mundo, aquela ideia. E a mediação é justamente uma técnica que não está preocupada com a verdade formal dos autos. É justamente o desfecho do amor e ódio, da proteção, do apego, que vai determinar a solução daquele conflito. E já me encaminhando para o final, para também tem a fala da doutora Janaína, e que é um autor que a doutora Juliana utiliza muito, que foi o Surfando na Pororoca, que eu até vi na fala da doutora. E eu trouxe, então, uma frase dele, do Luiz Alberto Fará, no Ofício do Mediador, que eu acredito que é muito adequada a esse tema, que é a mediação familiar. Então, eu vou, se os senhores me permitem, ler e fazer um desfecho final. Assim. O desamor é uma despedida de um vínculo, ou de um modo de nos relacionarmos. No desamor existem perdas e ganhos. Perde-se a história vivida, mas ganha-se algo dessa história. Se dela conseguimos tirar alguma lição e abrir-nos às perspectivas do futuro. O desamor é complicado, porque as pessoas não sabem dizer adeus. Botar um ponto final a uma história. Colocar um ponto final, dizer adeus, sem gerar conflitos de despedidas, é uma tarefa muito difícil. Então, as pessoas precisam ser ajudadas, principalmente a descobrir que estão em uma fase de desamor. Ninguém nos ensinou a amar, muito menos nos ajudaram a aprender a desamar, a fazer do desamor uma boa despedida. Eu creio que é isso que a mediação, em especial a mediação familiar, proporciona, uma boa despedida. É claro que,
Para que isso seja possível, vocês precisarão ter ajuda de auxiliares como um mediador e também a interdisciplinariedade, se necessário for, de um comediador, que pode ser da área de psicologia ou do serviço social, mas também de os senhores advogados que, de alguma forma, vão contribuir, então, para que essa relação familiar seja reconstruída. Muito obrigada pela presença de todos.